calma, é uma tranquilidade. Então vamos procurar se explicar bem, mostrar bem as costas da cadeira. Porque afinal de contas, muitas vezes existem conversa. Então não vamos deixar que o som, esse parado, deixar de lado. Vocês vão conseguir mais caprichado. Acontece só. Querido Mestre Jesus, que nós possamos aproveitar ao máximo essa noite. Nos ajuda, querido Mestre, a trabalhar esse tema da maneira possível. O tema limite da reencarnação, nos foi dado, mas depois de um certo tempo, quando você vai trabalhando lá no treino, sempre que você vai falar do tema, você tenta abranger o máximo possível. E à medida que a gente foi lendo, foi encontrando algumas outras coisas, nós vamos falar sobre o limite da encarnação, da reencarnação. Mas antes a gente vai dar uma certa caminhada. Para começo de conversa, muita gente acha que essa questão de reencarnação é uma história espírita, e não é. Não foi o espiritismo que criou a ideia de reencarnação. É importante dizer isso. É aquela mesma história que muita gente fala assim, o espiritismo quer criar um novo evangelho, um evangelho diferente. Não, a gente usa o antigo, inclusive a mesma Bíblia. A diferença é a conotação que a gente dá. Nós sabemos que na Bíblia existe muita coisa que é basicamente a sabedoria divina de fazer. Mas existe também a mão humana. Existe a história, existe os rituais, os hábitos de povo. Então, para você olhar para a Bíblia sem olhar esses detalhes, você pode se perder no meio do caminho. Porque o nome Bíblia já diz, vem de biblioteca, ele não é um livro, são dezenas de livros que foram costurados, alguns com diferença de 1000 anos entre um e outro, 500 anos. Muitos não se sabe exatamente quem foi que escreveu, você tem certeza absoluta. Então, é realmente um exercício de fé que a gente respeita. E quando a gente começou a buscar, Sócrates, os pais da filosofia, ele inclusive é considerado pelo próprio Allan Kardec como um dos precursores do espiritismo, porque ele já falava sobre voltar, sobre reencarnar, só que ele usava essa palavra, a palingenesia, um pouquinho diferente, mas ele já falava sobre isso. Ele falava com o seu demônio pessoal. Aí ele tem alguém assim, mas agora ele falava com o demônio, é porque a palavra demônio ela tanto pode ser usada como ser espiritual do bem como do mal. Depois é que a gente deu a conotação negativa para a palavra demônio. Então Sócrates ele nos traz, após a nossa morte, o gênio ou o espírito que nos fora designado durante a vida leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades. Esse Hades aqui seria o equivalente ao inferno, o nosso inferno cristão. A diferença é que no Hades você não está condenado necessariamente à eternidade. Você resgata, digamos assim, os seus erros e você ou continua buscando os elites ou volta a reencarnar. Então, o inferno pagão é um pouquinho mais justo do que o inferno cristão, se a gente pensar assim. Então ele fala, conduzidos ao Hades para serem julgados, as almas depois de haver estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então, muito antes do nosso próprio Jesus, ele já tinha, mesmo dentro da filosofia, essa ideia. Ainda vemos mais. Aqui nós vemos da religião hindu, nós temos Krishna. E ele nos diz, assim como a alma, vestindo este corpo material, passa pelos estados de infância, mocidade, virilidade e velhice. Assim, no tempo devido, ela passa no outro corpo e outras encarnações viverá outra vez. Então, nós
A ideia que nós temos de reencarnação ela não é nova. No Oriente ela é muito comum. Ela é muito comum. Entre os próprios judeus, ela era conhecida. Ela foi trazida do Egito. Eles tinham uma vaga ideia de como era a reencarnação. E essa ideia, você vai ver lá na questão da ressurreição. Eles acreditavam que era possível voltar à vida no próprio corpo. Daí a questão do Lázaro, do próprio Cristo, de terem ressuscitado, ou seja, voltar à vida. Eles não tinham uma noção de vida após a morte. Essa noção começou a ser introduzida pelo nosso Jesus, de esperar após a morte uma recompensa. E para muitos, isso que às vezes é difícil a gente entender, como nós aqui no meio cristão, nós temos várias denominações que não concordam entre si. Nós temos os evangélicos, e mesmo entre os evangélicos e os católicos, entre os evangélicos nós temos várias denominações diferentes, e cada um diz que está correto, é outro está errado, que a interpretação não é assim, é dessa forma. Entre os judeus também. Então você tem passagens como a nossa irmã estava lendo ali, em que o Maldito pede ajuda, e Abraão diz assim, mesmo que ressuscite alguém dos mortos, eles não ouvirão. Estão mais mão de alguém para avisá-lo. Eles não têm os profetas e a lei que os sigam. Então é uma visão do quê? Bem fechada. Agora, se essa visão é da época, se essa visão foi introduzida pós-Jesus, na época das transcrições, para adaptar os textos a uma realidade que era o desejo, porque nós temos toda a influência da Igreja Católica em cima dos textos. Por esse motivo, eu não trouxe a questão da reencarnação muito em cima dos evangelhos. E eu vou lhe mostrar mais uma aqui. Jesus. Essa passagem está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. Em verdade, digo, não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. Aí nós espíritas dizemos, está vendo? Jesus fala de reencarnação. E quem discorda de nós vai dizer, não, ele fala do renascimento do indivíduo em Cristo, e não na religião. E há diversas passagens da Bíblia que dão a ideia de reencarnação. Como o próprio João Batista, que perguntaram a Jesus, porque só poderia vir o escolhido de Deus, o primogênito, aquele que era guardado, após o retorno de Elias. Frisa-se, segundo a Bíblia, Elias não morreu. Ele foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Ele nunca faleceu. Então ele teria que voltar. E as pessoas se aproximavam dos discípulos e cobravam isso deles. Vocês dizem que ele é o Messias, mas o Messias só pode voltar quando Elias voltar. Então Jesus disse, Elias já veio, eles não reconheceram e o mataram. Então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Olha, João Batista era primo de Jesus. João Batista conheceu Jesus desde a infância. Moravam próximos. Então, se João Batista tinha mãe e pai, que está documentado na própria Bíblia, ele não poderia ser Elias ressuscitado. Ele só poderia ser Elias ressuscitado. Mas tem uma coisa interessante quanto à reencarnação. A gente não lembra, na maior parte do tempo, que nós estamos numa reencarnação, que nós já voltamos. Também está lá no Evangelho que os discípulos foram procurar João Batista e disseram a ele o que pensavam dele, que ele seria o Elias. E ele diz, eu não sou Elias. Dá para ver o problema? Se nós formos nos basear nos textos bíblicos, há inúmeras passagens dos judeus da época, dos hebreus da época,
eles tinham a ideia de que a recompensa que você receberia de Deus na vida era durante a sua existência física. Daí aquela passagem de Jó, quando ele é tentado, que é uma aposta de Deus e o diabo, em que tira-se tudo de Jó, para que ele renuncie a Deus. E ele continua fiel. E no final tudo lhe é devolvido em dobro. Vai ser difícil devolver o filho que morreu, mas isso é um detalhe bíblico. Isso aí já tem que deixar falar. Mas a ideia era essa. Então, se você tivesse que receber uma recompensa, era durante a vida física. O problema é quando a gente começa a trabalhar com textos sagrados, e você tem que respeitar a fé das pessoas. Nós não estamos aqui dizendo que estão erradas ou estão certas. Nós respeitamos. Mas você está tentando trazer um conhecimento de 5.000, 3.000 anos para hoje. E nós não pensamos da mesma forma. Outro dia eu vi uma passagem interessante que diz assim: toda mulher deve ser submissa ao seu marido. Rapaz, hoje em dia isso dá uma briga. Isso dá uma briga. É porque o cara que escreveu isso nunca foi casado. Vai descobrir que nunca é assim, é o contrário. A gente finge que manda e obedece sem juízo. Mas a gente vê qual a dificuldade de trazer certos apontamentos aos dias de hoje, porque é a forma como nós entendemos o pensamento de Deus, a época. Nós somos diferentes, nós temos ideias diferentes, as conotações sociais são diferentes, os povos são diferentes. Então eu fiz a questão de não trazer essa questão da reencarnação sob o ponto de vista dos textos bíblicos. A gente pode discutir aqui uma semana, e quando você sai daqui, se você for conversar com alguém evangélico, ele não vai aceitar o que você vai dizer. Ele vai contestar. E do ponto de vista dele, ele está certo, porque é uma interpretação. Mas por que ele acha que está certo? Porque a interpretação dele é vir do Espírito Santo, não a sua consciência ou a sua inteligência. Como espíritas, a gente busca a racionalidade. Então vai ser difícil a gente entrar no acordo. O máximo que a gente consegue é respeitar o outro. Aí isso dá para fazer. Eu me lembro que eu trabalhava muito com pessoas evangélicas e certa feita eu estava sentado com um amigo que era pastor. Aí nos passou um colega, olhou, nós dois sentados conversando, aí ele parou, olhou para mim e disse: mas você não era espírita? Sou. E você não é evangélico? A gente estava sentado os dois com a Bíblia aberta no meio, no maior bate-papo. E você não é evangélico? Eu disse: sou. E como é que vocês ficam os dois sentados aí conversando? Como é que vocês conseguem falar da Bíblia os dois? Aí ele disse, ele respondeu uma coisa que eu achei perfeita. Ele disse assim: a gente discute, a gente conversa sobre os pontos que nós temos em comum, não as divergências. Então nosso objetivo é entender Jesus e ver Jesus. Se ele via de uma forma ou de outra, é o de menos. O mais importante é a ideia central, o Cristo. Nós tínhamos o nosso ponto de convergência. Por que ficar nos detalhes? Aliás, esse foi o pensamento do nosso querido Kardec. Vamos para ele. E quando ele começou a trazer as informações das pesquisas que ele e outras pessoas tinham feito, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos, quanto a essa questão religiosa, ele deixou ela bem suave. Tanto que no início você vai ouvir o seguinte: o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia com consequências religiosas. Hoje nós colocamos o Espiritismo uma ciência, uma filosofia e uma religião. Nós não somos uma religião como as outras. Nós não somos. Porque o nosso sentido de religião é nos religar a Deus. Essa é a ideia. Por mais que a gente tenha que fazer o contrário. Então Kardec teve a preocupação de, quando ele falou de Jesus, ele falou dos ensinamentos, a moral cristã. Porque quando a gente vai por esse caminho, a gente não discute. Se a gente for discutir quem está certo,
Entre os cristãos a gente não chega a um acordo. Entre as denominações que seguem ao pé da letra que está escrito, não estamos de acordo, e aliás, ninguém segue ao pé da letra. Ninguém segue ao pé da letra, porque se nós formos seguir ao pé da letra, todas as leis que estão lá vai ser complicado, porque elas são leis do século I cristão. E eram leis também para regir a interação social. Certo? Quem daqui cuida de boi e ovelha? Pouquíssimos. Né? Tem gente que, se vir uma galinha, é capaz de sair correndo com ele, porque nunca viu ela ouvir, no máximo num prato, ou então na bandejinha do supermercado. Pela televisão. Se vê uma galinha ouvir ela lá para cima, sai correndo de todo, porque nunca viu a galinha dele. Muitos dos nossos jovens nunca viram. Então, quando a gente fala de religião, a gente tem que ter todo esse respeito. Então, a partir de Kardec, a gente vai trabalhar mais a questão filosófica e científica. Então, à medida que eu fui lendo sobre isso, bom, então vou mudar minha abordagem. Eu vou sair um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela tem esse tema, limite da reencarnação. E vou questionar a questão da reencarnação. Aí eu comecei a achar isso aqui. Esse homem é Ian Stevenson. Stevenson. Toda vez eu vou o nome dele. Ian Stevenson. Ele é um cientista, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Um dos mais importantes pesquisadores da temática das experiências espirituais. Esse homem, ele começou um trabalho ali pela década de 50 para 60, e ele estudou simplesmente 3.000 casos diferentes de relatos de possíveis reencarnações. Olha o título do livro. 20 casos sugestivos de reencarnação. Qual a grande diferença de Stevenson para outros pesquisadores que ele alcançou assim tanta repercussão? Aí eu achei um livro que inclusive está na internet, em PDF, vocês podem baixar, de um indivíduo também muito interessante. Só um adendo. Hoje no Brasil, os pesquisadores que continuam o trabalho dele, aqui no Brasil, tinha nosso querido Hernani Guimarães, que já estava no plano espiritual. Nós temos o nosso João Alberto Fiorini, que continua esse trabalho de pesquisa. Aí, estudando o caso, eu só não achei a forma do indivíduo, que é Tom Schroeder. Ele é um jornalista. Tom Schroeder, esse livro é um caso à parte, eu achei muito lindo. Porque Schroeder, ele é ateu. Então ele começa a fazer um estudo sobre regressão de memória que vive de uma revista nos Estados Unidos. E ele vai em entrevista alguns das pessoas que estavam fazendo esse trabalho, mas ele mesmo tem muitas dúvidas sobre esse trabalho. Muitas vezes as pessoas se aproximam da gente dentro do Espiritismo e dizem assim, como é que eu faço uma regressão de memória? Você procura um psiquiatra. E aqui no Brasil vai ser poucos que você vai achar, porque ele tem que ter especialização em hipnotismo. Tem que ser uma pessoa que foi treinada para fazer isso. Nos Estados Unidos é muito mais fácil você encontrar, porque existe um ramo da psicologia que trabalha isso mais amplamente. Aqui no Brasil é mais complicado. Não é tão simples. Mas lá nos Estados Unidos você tem. Aqui no Brasil, alguns, principalmente os espíritas trabalham. Mas é um movimento que surgiu do trabalho desses pesquisadores com conta própria. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o espiritismo. O objetivo era fazer com que você lembrasse um motivo de um trauma. Então, se ia fazendo você voltar à sua infância, cada vez mais à sua infância, no objetivo de você relembrar aquele trauma e, revivendo aquilo, você trabalhar e voltar ao presente sem trazer aquela dor, aquela angústia.
Só que tinha um problema. Quando você faz esse trabalho de voltar no tempo na mente de alguém, não tem um freio específico. Então, muitas vezes o sujeito ia voltando no tempo até o vento e não tinha nada que justificasse as suas fobias, os seus medos, os seus traumas. Até que o médico então disse assim, olha, volta até o ponto do seu trauma. Aí o sujeito começava a falar numa língua que ele não conhecia. Ele começava a descrever fatos, circunstâncias. Tem alguma coisa aí a mais. Né? De repente o sujeito começa a falar de uma coisa que ele não sabe, que ele nunca viu, ou falar de um país onde ele nunca foi. Então começou aí a ideia de que realmente haveria a possibilidade da pessoa ter vivido uma outra vida, de ter sido uma outra pessoa. O problema é que aí a gente trabalha com a mente. E através da hipnose é possível criar, você pode criar uma lembrança que não é sua. Por exemplo, se eu for fazer uma regressão memória com alguém, e ele for um estudioso e um fã de Napoleão, ele pode dizer que é Napoleão, porque ele tem esse desejo, porque ele muito estudou. E ele passa a falar como Napoleão e vai dizer tudo da vida de Napoleão, porque ele sabe. Mas entende, ele não está mentindo não. É o seu subconsciente que está fazendo isso. Então, a não ser que você consiga provas claras, que você possa pesquisar, a ciência fica sempre na dúvida se isso é uma memória real ou é uma representação que você criou para justificar o sofrimento que você está vivendo. Ou seja, sua mente criou uma história para justificar o trauma que você tem. Então, para a ciência, isso não é uma afirmação 100% útil. E Schroeder tinha essa dúvida. Até que ele ouviu falar que ia. Procurou saber. E nas principais revistas, ele quase não era comentado, só em revistas não menos importantes. Só que quando ele procurava as pessoas, os outros médicos, psiquiatras, e perguntava o que eles achavam de Stevenson, todos respondiam a mesma coisa. É uma pessoa excelente, é um grande pesquisador, um psiquiatra fabuloso, pesquisador. Ninguém tirava uma vírgula dele. Então ele começou a ficar interessado. E esse livro é justamente o trabalho que ele teve, o Schroeder, ele teve que acompanhar. E Stevenson já estava com seus 80 anos. Algumas das viagens de Stevenson. E o que chamou a atenção é que a pesquisa que ele faz, diferente da regressão de memória, ele não usa estudo de hipnotismo. Ele entrevista crianças entre 3, 4, 5. E essas crianças relatam espontaneamente a lembrança de uma vida passada. Inclusive existem casos aqui no Brasil também. Mas principalmente Índia, casos dos Estados Unidos, Índia, Líbano. Nesse livro ele cita alguns casos no Líbano e na Índia, e em um dos Estados Unidos. E o interessante é que as crianças, elas lembram de detalhes que é constrangedor para a família. Porque a criança vira para a mãe, ela mal começa a falar, vira para a mãe e diz assim, você não é meu, você não é meu pai não. Meu pai é fulano, minha mãe é ciclana, e ele mora na cidade tal, assim, assim. Isso na Índia é muito comum. Na região do Líbano era muito comum nos seus dias, depois de tantos anos. Isso aí vai passar final da década de 90, 80 para 90, no Líbano. E você encontra lá, entre os drusos, a religião drusa no Líbano, eles acreditam na reencarnação. Então esses fatos são comuns. Só que Stevenson, ele é uma pessoa eminentemente científica. O objetivo dele
é determinar cientificamente se aquilo é possível. Então ele tem todo um cuidado, porque você trabalha com outro problema, a memória. E a memória é falha. Como a gente reencarna, segundo o ensinamento dos bons espíritos através da pesquisa de Kardec, quando você reencarna, nós deixamos o grosso do nosso passado na obscuridade, a gente não lembra. O que nós lembramos são intuições, são tendências que nós trazemos. Mas fatos objetivos, muitas vezes a gente não lembra. Então, uma característica interessante que Ian percebeu dos casos de lembrança é que o intervalo entre as reencarnações geralmente era muito curto. E as mortes eram violentas. Ou seja, a pessoa tinha morrido abruptamente, uma interrupção da reencarnação e um reencarno seguinte muito próximo. Então, talvez não tenha havido tempo suficiente para a pessoa se perder aquelas memórias, digamos assim. E muitas pessoas que passam por esse tipo de trabalho, de processo, da lembrança, à medida que vão ficando adultas, elas perdem essa memória, a ponto de dizer isso não existe não. Eu nunca falei isso não. Tanto que muitos pesquisadores, quando fazem esse tipo de pesquisa, pegam testemunho das famílias, das mães, dos pais, por escrito, onde eles declaram o que aconteceu, porque quando o indivíduo cresce, às vezes até mesmo por preconceito social. Numa das passagens do livro, que é muito interessante, uma moça, numa condição mais abastada, numa condição melhor, a irmã dela renasceu numa família mais pobre. Então, a princípio, as pessoas achavam que era até uma tentativa de golpe, um meio de melhorar de vida, já que você teria ligação com a família mais abastada. Mas as provas foram tão contundentes dessa convivência, de dizer nome de parentes, de reconhecer pessoas, que eles se convenceram que era verdade. Mas quando Stevenson foi lá visitá-los 20 anos depois das entrevistas, eles já adultos, o Schroeder, que é o jornalista, viu que na maioria das pessoas, na maioria dos casos, as lembranças reencarnatórias são tudo menos boas. Porque a pessoa se lembra de circunstâncias ruins e às vezes lida com o próprio preconceito da família, da sociedade. Muitos nomes que vocês vão ler, se tiver a curiosidade de ler o livro, os nomes não são os nomes verdadeiros, porque as pessoas pedem para que não se publique seus nomes. Não há o desejo de aparecer, não há o desejo de, você vai publicar uma coisa a meu respeito. Ao contrário, eles pedem que não faça isso, porque já é difícil lidar com a situação. E à medida que você vai pesquisando ao longo do tempo, a memória muda. As pessoas se esquecem de detalhes. E cada detalhe é preciso ser pesquisado. Aqui o jornalista pergunta a Stevenson. Quando eu lhe perguntei se considerava que suas pesquisas haviam comprovado a reencarnação, ele respondeu: acredito que na matemática nada pode ser totalmente provado. Além da matemática, nada pode ser totalmente provado em ciência. Entretanto, para alguns dos casos que conhecemos no momento, a melhor explicação que conseguimos é a reencarnação. Acho que uma pessoa racional pode vir a acreditar na reencarnação com base em evidências. É por isso que eu imagino que vocês estão aqui hoje. Porque para nos tornarmos espíritas, ou a gente vivenciou a circunstância daquelas crianças, ou nós vamos chegando na conclusão da realidade da reencarnação pelos fatos, pela observação da vida. A reencarnação não é um artigo de fé. Eu brigo muito com isso. Às vezes a pessoa fala assim: mas Chico, eu não tenho muita fé, eu ainda tenho muita dúvida. Quanto mais dúvida, melhor. Porque quando você tem dúvida,
você buscar respostas. O Espiritismo é uma permanente busca de respostas. A gente tem que ter dúvida mesmo, tem que ser chato. Tem orador que não gosta de participar de grupo de estudo e responder pergunta. Mude de função na casa espírita, porque a gente tem que responder perguntas. A gente tem sempre lendo, ouvindo, discutindo várias formas diferentes. Não basta para nós crer, a gente precisa entender. A reencarnação não é um dogma. O dogma é uma verdade absoluta que não pode ser contestada. Nós não temos isso. Então você quer contestar a reencarnação? Ótimo. Vamos sentar e vamos debater. Tudo pode ser debatido. Tudo pode ser analisado. Mas o que nós vemos é a ciência nos mostrando isso. Só que para o mundo científico dá o braço a torcer. Eles admiram o Espírito, falam do trabalho maravilhoso do pesquisador que ele tem, que é preciso se pensar a respeito, mas não admite. Porque se admitir, eles teriam que dizer publicamente. Isso talvez comprometesse a sua credibilidade. Essa declaração aqui é do repórter. Tem hora que você ri lendo o livro, porque ele fica completamente embasbacado e perdido. Ele não sabe mais o que pensar, porque diante da situação, vendo a emoção no rosto da pessoa que narra o fato, de um rapaz que lembra que ele estava no carro com o primo, e o primo correu demais, ele pediu o primo para diminuir a velocidade, ele não fez, o carro acabou batendo, capotou e ele morreu. E ele guardava a raiva do primo, porque o primo era responsável por sua morte. Depois, eles ficaram sabendo que quando ele era mais velho, pediu para um conhecido levá-lo até onde o primo morava. Já na atual reencarnação. Quando ele chegou lá, a pessoa que levou ele não precisou dizer nada não. Ele apontou para a pessoa que estava lá, que estava na rua, consertando um carro, e disse: aqui ali, meu primo Ibrahim. Foi ele que bateu o carro onde estava. E foi até lá e se apresentou. Para os drusos, a reencarnação é uma coisa normal. O sujeito levou um choque, passou uns 15 minutos chorando. Mas aceitou a ideia que era o primo dele reencarnar. Porque isso faz parte do conceito religioso deles. Então eles se, digamos assim, reconciliaram por aquele engano que ele teve. Esse Ibrahim estava encarnado do acidente. O que morreu, reencarnou, já bem mais jovem, foi percorrido. Então o jornalista diz: se a encarnação é um fato, por que ela não tocou a minha vida? Porque eu não podia pelo menos sentir no meu íntimo a sua possibilidade. Por que eu trouxe, além de tudo, essas colocações? Porque é uma verdade. Nós estamos falando de uma doutrina que nos fala de uma realidade espiritual. Nos fala do plano espiritual, comunicação de pessoas desencarnadas. Nos fala da influência dos espíritos sobre a nossa vida. Nos fala do que nós vamos ser, como nós vamos estar após a cessação da vida física. Mas até que ponto isso me toca? Até que ponto isso realmente tem efeito sobre a minha existência? Aquela passagem do início do Evangelho é perfeita. O Maurício pede a Deus que mande a Lázaro para avisar a seus familiares. E ele diz: eles têm Moisés e os profetas. Mesmo que um desses ressuscitasse, eles não ouviriam. A gente é meio assim mesmo. Porque os Espíritos se comunicam conosco, nós temos mensagens, nós temos comprovações com base científica. Mas a ciência não aceita por quê? Porque você não pode botar essa crença no laboratório, uma lembrança. Não dá para reproduzi-la como na matemática, não é 1 mais 1 é 2, Você tem que pesquisar, você tem que buscar as circunstâncias. Não dá para reproduzir no laboratório.
Então a ciência reluta com esse tipo de informação. E ela está certa, é o princípio dela. Mas aí a gente entende, muitas vezes pergunta, por que não existe mais cientistas estudando espiritismo? Existem muitos no Brasil, então. Tem muitos. Nos Estados Unidos e em outros países que estudam um fenômeno, mas não ligado a uma religião. Como nós espíritas nos denominamos uma religião, isso assusta muito o pensador. Então, como nos afeta o conhecimento que a gente está tendo em relação à doutrina? É como a gente tinha com relação a Jesus antes de sermos espíritas? Porque a gente ia lá, às vezes ia na missa, tomava hóstia, ia lá no domingo, quando voltava na segunda-feira, a vida continuava como se nada tivesse acontecido. Nós estamos com aquele mesmo hábito negativo, porque o verdadeiro cristão é aquele que vive a sua fé. A maior parte de nós não vive a fé que tem. E como espírita, que não é só uma questão de fé, é uma questão de entendimento. Como esse entendimento está agindo na minha vida? Essa é a grande pergunta. Aí vamos continuar. Essa declaração é de espíritos. Porque o jornalista perguntou a ele se ele não tinha assim, uma motivação espiritual, um ideal. E ele explica. Na primeira vez que eu fui à Índia, eu conheci um Swami, um membro de uma ordem monástica. Falei a ele sobre o meu trabalho. E quando eu acreditava que seria importante provar a existência da reencarnação, porque as pessoas procurariam levar uma vida mais honrada se soubessem que voltariam após a morte. Houve um longo e terrível silêncio e ele, Swami, finalmente disse: bem, isso é ótimo, mas aqui na Índia a reencarnação é um fato. E temos tanto patifes e ladrões quanto vocês no Ocidente. Acho que aquelas palavras apagaram meu entusiasmo missionário. Num país onde a crença na reencarnação é algo normal, você tinha pessoas que viviam mesmo assim da pior maneira possível. Então o fato de nós termos, inclusive, logicamente, chegado à conclusão da reencarnação, em que isso afetou o nosso comportamento cotidiano? O nosso pensamento para o futuro? Como nós educamos os nossos filhos? Como nós travamos o nosso contato social, o nosso relacionamento comercial, a nossa vida amorosa? Mudou? Melhorou? Foi atingido de alguma forma? Vamos continuar. Um dos céticos, esse aqui falando é jornalista, um dos céticos é Brody. Usava um argumento diferente para contestar, fazer contestações às teorias de Spinoza. Ele dizia: não está na qualidade dos dados apresentados por Stevenson para provar sua teoria. O problema não é esse. Mas no corpo de conhecimentos e teorias que devem ser abandonados ou radicalmente modificados se quisermos aceitá-la. Ou seja, para o cientista, mesmo com todas as provas, mesmo com a beleza de tudo que tenha sido encontrado, o problema não é as provas. Era o que eu tinha que abandonar para aceitar. As teorias que já existem já são aceitas como certas. Então é muito mais fácil, o jornalista passa o livro todo fazendo isso. Ele fica tentando achar teorias que desmintam aquilo que ele está vendo, mas ele não consegue, ele se constrange. Porque por mais que ele busque, ele chega à conclusão que a resposta mais lógica para o fenômeno que ele está vendo é a reencarnação. Não é memória, não é interferência da família, não é uma transmissão telepática. Ele tenta todas as possibilidades possíveis e ao mesmo tempo
uma negativa intuitiva, não lógica. Ele intuitivamente não aceita. Então é mais fácil achar qualquer resposta. E se a gente pegar essa informação e colocar no anterior, será que o conhecimento espírita que a gente tem não nos modifica? Porque aquilo que a gente está acostumado vai ter que abandonar. Eu vou ter que abandonar o vício, eu vou ter que abandonar os maus hábitos, eu vou ter que abandonar aquela situação em que eu me encontro e me sinto confortável. Até o fato da família discordar de nós é motivo para a gente, não sei se estava, mas a minha família é muito católica, muito evangélica, então eu não posso. Você pode respeitar a sua família sem perder a sua individualidade. E com o tempo eles vão ver que pelo seu comportamento, que tipo de pessoa você vai ser a partir do momento que você se tornar espírita. Mas são os preceitos, são os preconceitos sociais que a gente tem que vencer. E principalmente a nós mesmos. Então é muito comum você dizer assim, eu simpatizo muito com o espiritismo. Eu acho muito interessante, eu adoro ler romance. Mas o quanto esse romance, esses livros que você leu, te fizeram uma pessoa melhor? Essa é a grande questão, o grande entendimento que a gente precisa fazer. Consequentemente, a gente vê que não é uma coisa só minha, é nossa. A gente discutia ali, conversava ali, antes de vir para cá, e uma querida amiga virou para mim e disse assim, mas como você é? Eu disse, se ninguém pisar no meu pé, eu sou uma pessoa ótima. Agora, se alguém pisar no meu carro, aí ela se surpreendeu, mas você é espírita, você é orador e tem essa relação muito lógica. Orador é a pior raça. Porque a gente tem que estar lendo, relendo, para ver se aprende. Não é porque a gente é melhor não, porque a gente fala muito do que não faz. Aí a gente fala para todo mundo ver a gente falando, a gente passar vergonha e vestiagem. Então fazer esse autoconhecimento é fundamental. Como nós não falamos muito em criança. Aí a gente chega. Esses pensamentos, essas bases são doutrinárias. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Nós convivemos mergulhados nas duas coisas. Não existe separação ao mundo espiritual. Tem muita gente que diz assim, eu morro de medo de entrar num umbral. Tudo bem, você já falei. Porque o umbral vai da costa até uma certa altura. E o que é o umbral? São os nossos pensamentos. A reunião daquilo que a gente pensa está na linha. Então a gente não vai para o umbral, a gente permanece aqui, simplesmente se estiver sintonizado com ele. Então ele não vai a lugar nenhum, a gente fica preso ao planeta. A gente sai justamente por não manter aqueles pensamentos que nos imandam. Que o ódio, a raiva, um monte de coisas. E não significa que todo aquele que está nessa condição seja mal, mas está num processo evolutivo. Ainda não tem uma consciência desperta. Tem gente que nasce, vive, morre, vai para o plano espiritual, reencarna de novo e não tem a menor noção disso. Porque não despertou ainda. Faz parte do processo de crescimento. Nenhum de nós nessa sala está no mesmo ponto. Estamos iguais. Não tem, porque cada um de nós tem a sua característica pessoal. Então os espíritos revestem temporariamente em volta do material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Se você não acreditar em espírito, o que adianta ele falar de reencarnação?
Se você não acredita que algo sobrevive após a morte, fazendo a pesquisa com isso aqui, eu achei pessoas que estavam colocando, por exemplo, que o budismo não acredita em reencarnação. Não, ele fala em renascimento. Aí a pessoa diz, como é que se dá o renascimento? E ele explica. A nossa consciência, quem nós somos, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós somos, certo? Ele sai de um corpo que morreu e vai habitar o zigoto, que vai dar origem a um outro corpo. Para mim isso é reencarnação, para você também. Então é só para não dizer, é a reencarnação que os espíritas falam. É só para não mentir. Porque eles não têm a ideia do espírito. Então é alguma coisa. Muda o nome. Um chiclete de bola que sai de um corpo para o outro. O nome pouco importa. A gente chama de alma, de avatar, dá o que quiser. Na doutrina espírita, a gente criou o próprio Kardec, ele define no início do Livro dos Espíritos o conceito de corpo, de espírito e alma. Porque tem tantas conotações que as pessoas se confundem. Então, diz, o espírito é aquele indivíduo que está fora do corpo físico, desencarnado. E a alma, a gente se refere a quem está encarnado. É só uma questão de palavras. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais. Nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Tem espírito para todo gosto. Do que não presta ao mais evoluído. Todos estamos aprendendo. É por isso que, pelo amor de Deus, não é porque fulano recebeu o espírito de seu Zezinho e ele disse que amanhã vai cair o meteoro e você acredita. Não é porque é uma simples comunicação que a gente assim embaixo, a gente pesquisa, analisa, compara com a doutrina. Aí só então a gente admite a hipótese da cristandade. Ser espírita é chato. Eu sou mais chato que eu morri. Pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de apurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Essa é a lógica da reencarnação. Porque a gente evolui. 80 anos de vida para a eternidade não é nada. Nós não somos nada. 80 anos de vida passa no piscar de olhos. Se você tem menos de 20, você vai olhar para mim e vai, que nada. Deixa meu cabelinho começar a ficar branco. Aí você me responde de novo. Não é nada. Você está com seu filho na mão, andando na rua, porque ele pegou icterícia quando nasceu. Aí você tem que andar para ele tomar sol no pezinho. Ele cabia na palma da minha mão. Está no meu tamanho, de 2 anos. Quando eu fecho os olhos, ainda tenho a sensação que estou segurando dentro da mão. Tem que relativo. A gente aqui conta, criou calendário, relógio, horário de verão. Mas isso é relativo. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, o que é justiça. A gente vê gente que passa pela vida, faz tudo que não presta, morrendo e fica por isso mesmo. Aí ele tem que ir para o inferno. Não! Ele tem que reequilibrar o que ele desequilibrou. Muita gente faz assim, olha, se a pessoa se mata, Deus a pune. Não, Deus não pune ninguém, nem suicida. Nós é que somos responsáveis por nossos atos. Quando a gente se agride, a gente recebe de volta a agressão. Quando você pensa mal, negativamente para alguém, adivinha quem é o primeiro a levar descarga? Quem é o primeiro a ser envolvido por aquelas energias de angústia, de raiva? É você. Atribui a Shakespeare uma expressão que eu adoro. Diz que odiar o outro é beber veneno e esperar que o outro morra. Ou seja, você está se envenenando. Você se agride. Uma senhora que, em certa vez, no atendimento fraterno, um amigo espiritual se aproximou e disse, olha, o problema dela é que ela odeia a nora. Ela detesta a nora.
Então ela está guardando tanta raiva da nora que ela estava criando um acúmulo de energia negativa sobre o coração. Em breve ela teria problemas cardíacos e tanta energia negativa que ela fazia. Aí quando foi dito a ela, se fazer até teste com ela, como é que eu posso fazer? Ele só tem esse grau para mal. Como é que eu posso amar alguém que eu detesto, comece orando por ela todo dia? Toda vez que vem um pensamento da senhora com raiva em relação a ela, eu faço uma prece por ela. A senhora pode não amá-la, mas detestá-la, não detestá-la já vai ajudar muito. E mudar a nossa atitude. É porque é mais fácil dizer assim, eu não posso, eu não consigo, não sou capaz. É mais fácil desistir no meio do caminho. Só que o processo reencarnatório é justamente a aprendizagem. Mas a gente veio nessa encarnação porque a gente veio aqui para pagar. Eu ainda não achei o guichê do SPC espiritual. Estou procurando. Mas até hoje, não espírito nenhum disso onde é. Porque esse é um conceito antigo. Ah, mas está lá na doutrina. Gente, vai fazer 200 anos, a gente começa a ver as coisas um pouco mais abertas. A gente vem para espiar certas coisas, sim. A gente vem reexperimentar de novo e de novo. Por que é? E o primeiro sinal de expiação é quando a gente vive reclamando. Todo mundo está, né? Todo mundo reclama da vida que tem. É um mau hábito. Achou ruim, mude. Está achando ruim o emprego, procura o melhor. Não abandone nenhum, se perguntando. Faça um curso, faça uma faculdade, se inspire, trabalhe, melhore-se. A gente precisa crescer. Às vezes a gente chega na casa espírita, quem trabalha com atendimento fraterno não sabe muito disso. A pessoa chega e diz, mas eu estou dizendo para o meu marido, o que é que você acha? Eu deveria deixá-lo? A pessoa quer que você diga para ela quando ela é marido. Mas foi ela que descobriu que o amado resolveu casar, porque eu tenho que dizer ela que deixe. Desculpa por que você deve ficar com ele, por que você deve abandoná-lo. Mas a decisão é sua. A gente quer que alguém nos diga o que fazer, que haja um santo, um místico, um mago que esteja lá na frente e que nos dê essa mensagem maravilhosa. Não existem santos, todos somos defeituosos, todos estamos num processo de aprendizagem. Minhas mães são tudo inflamadas de levar topado e cravar a unha. Se for por levar topado e cometer erro, é festa. Só que reconhecer seus erros, aprender com eles e nos modificar como indivíduos é que nos torna melhor. É o mesmo processo da reencarnação. É limitado o número de existências corporais e o espírito reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo para tentamento na senda do progresso. Desde que ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da vida corporal. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, muitas provas se discorrem. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. São respostas didáticas. Por quê? Porque não tem como a gente especificar quantas encarnações alguém vai ter. Depende dele. Ele pode reencarnar 10 vezes para ver se aprende. A mesma coisa. Depende dele continuar o progresso. E se ele não conseguir progredir aqui, vai para outro lugar. Pode até voltar para cá de novo, ou ir para um lugar melhor. Vai, mas vai levar tempo. Por quê? Depende dele. Nós temos tantas reencarnações como necessárias. Quando eles falam assim, quando você estiver limpo de todas as impurezas, Pai eterno, dá para ter uma noção de quando será isso? Porque os espíritos superiores também reencarnam. Os chamados espíritos de luz, que vão viver num planeta superior ao nosso. Os chamados puros espíritos, eles também podem reencarnar, só que a reencarnação para eles é tão não material, vamos dizer assim, que ele pode aparecer aqui para a gente como espírito desencarnado, mas ele está encarnado, só que no planeta. E ele vai ter essa liberdade de locomoção. Olha a nossa insignificância. Então,
reencarnação depende da gente. Não sei vocês, mas quando eu vou muito no mesmo lugar, enjoa a paisagem, enjoa, não? Então o ideal seria, se a gente tivesse, a gente ia para frente, não para trás. Então vamos ficar com Kardec e ver se essa certeza, que isso não é um artigo de fé, pelo amor de Deus, não é um artigo de fé, não é crer. A gente tem que tentar entender para vivenciar, senão a gente vai continuar no mesmo patamar. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Já nos advertia Kardec. Vamos ver se a gente aproveita ao máximo.